boa noite! Vamos começar a nossa live, mais um dia aqui de live hoje, modificando aí o horário e o dia, na verdade modificando o dia, né? Sejam bem-vindos. Quem tá assistindo essa gravação, a gente vai falar hoje sobre diferenças entre homens e mulheres e como isso afeta na nossa comunicação. Lilian, querida, seja bem-vinda. Gláucia, Mesquita, todo mundo tá chegando aí, sejam todos muito bem-vindos, gente. Lúcio Moraes. Vamos chegando, galera. Olá, William, amor. Tudo bom, Glaucio? De onde vocês estão falando, gente? De onde vocês estão nos ouvindo aí, nos vendo? Hoje a gente vai falar um pouco das diferenças entre homens e mulheres e como isso afeta os relacionamentos. Vocês acham que tem muita diferença? Vocês acham que essas diferenças realmente impactam no relacionamento? Comenta aí embaixo, o que vocês acham sobre isso? Vocês são muito diferentes dos cônjuges de vocês? Conta aí pra mim. Janaína, seja bem-vinda. João, todo mundo tá chegando aí, sejam todos muito bem-vindos. Já vamos começar a nossa live. Hoje, especialmente, primeiro dia de quarta-feira, vamos ver como é que vai funcionar isso aqui, né? A gente fez uma enquete e perguntou pra vocês o que vocês achavam do dia, se o dia tava bom, se a gente alterava o dia. A maioria decidiu por alterar, falou não, vamos alterar. E aí votaram que o melhor dia era hoje, quarta-feira. Então hoje a gente tá aqui pra poder fazer nossa live. Qual que é a diferença então entre homens e mulheres? O que difere homens e mulheres e como essas diferenças impactam o relacionamento? Como que essas diferenças impactam a nossa comunicação? Como que essas diferenças nos faz muitas vezes ter alguns choques? Como é que a gente faz então para lidar com essas diferenças se elas existem? Como que a gente faz? Eu vou colocar o tema aqui e vou fixar. Peraí, viu? Gente, vamos fazer o seguinte, quem já chegou aqui, vamos clicar aqui embaixo, ó, tem um aviãozinho, você clica, envia aí para as pessoas a sua lista de contatos, chama a galera para vir para cá, que hoje o conteúdo tá muito bacana. O tema é diferença entre homens e mulheres. Como isso impacta a relação? Já falamos um pouco sobre isso aqui em uma live, mas não direcionado para comunicação. Você vai vir aqui, amor? Tá. Boa noite, Brisa, tudo bom? Tô escrevendo aqui. Quem compartilhou, manda Gente, eu tô escrevendo de lado. Isso é muito ruim. Mas já tô terminando aqui. Pronto. Agora foi. Eu vou fixar esse comentário. Galera, quem aí já compartilhou? Quem aí já mandou pros seus contatos? Comenta aqui embaixo. Compartilhei, compartilhado. Já chamei todo mundo. Eu tô sem celular aqui, amor, pra poder ensinar pra eles, pra poder mostrar. Pra compartilhar, é só clicar no aviãozinho que tem aqui embaixo, tá? Clicou, envia pra todo mundo aí de sua lista, envia pra pelo menos 5 amigos, chama a galera pra poder vir pra cá e digita aí. Eu já enviei, enviado, compartilhei, tá bom? Se você tiver alguma dúvida específica, tem também um balãozinho com uma interrogação aqui embaixo. É só você mandar sua pergunta que a gente coloca aqui pra poder responder. Brisa já disse aí, consigo compartilhar, show de bola. Vamos começar com o conteúdo. Vou diminuir o volume porque eu tô gritando aqui, na minha cabeça eu tô gritando, né? Enquanto isso, gente, vamos chamando aí, vamos compartilhando com o pessoal para poder chamar mais pessoas para essa live, porque eu separei um conteúdo muito bacana e, poxa, que esse conteúdo chegue para as pessoas que estão precisando, né? Então, compartilha aí, chama mais pessoas para poderem participar, chama as amigas, chama
o amor, se o amor não estiver aqui nessa live, porque hoje o conteúdo tá muito legal, beleza? Vamos lá então. Ó, eu perguntei e não vi ninguém respondendo, vou perguntar de novo. Vocês acreditam que existam diferenças entre homens e mulheres? Será que existe realmente diferenças entre homens e mulheres em se relacionarem, em se comunicarem? O que vocês acham sobre isso? Existem diferenças? Sim ou não? Comenta aqui. Deixa eu tirar essa luz aqui, porque essa luz não tá legal. Arruma aqui pra mim, por favor, amor. Tá bom. Vira, encosta lá pra cá e coloca aqui virado pro meu rosto, por gentileza. Sim, existem diferenças, né? Mas vamos lá. Às vezes a gente atribui apenas a... Sim, tá ótimo. Às vezes a gente atribui apenas as diferenças de gênero, apenas as diferenças como homens e mulheres pensam, pra gente dizer assim, olha, só há conflito numa relação porque homens e mulheres pensam de forma diferente. Se fosse só isso, se apenas isso fosse o motivo total da gente ter diferenças no nosso casamento, da gente ter problema de comunicação, nós mulheres não teríamos talvez problema de comunicação com as nossas mães. E gente, temos ou não temos problema de comunicação com nossas mães? Com nossas filhas? Se fosse só a questão de ser homem e ser mulher, os homens também não teriam talvez problema de comunicação com os pais, talvez problema de comunicação com um amigo. Nós não teríamos problemas de comunicação com uma amiga. Então entenda, por mais que existam diferenças, aqui eu vou pontuar alguma dessas diferenças que sim existem, sim impactam a relação, sim, isso causa muitos conflitos se você não souber lidar com isso. Não é apenas isso que faz o conflito gerar. O que mais gera conflitos nos nossos relacionamentos, na real, é isso aqui, ó. Nós temos dificuldade de entender o outro. Nós temos dificuldade de nos mover em direção a compreender o universo do outro. Nós, normalmente, temos a mania, a necessidade, às vezes, de querer que o outro seja exatamente igual a gente, que o outro enxergue a vida da forma da gente, que o outro interprete o mundo da forma da gente, que o outro reaja às coisas da nossa forma, né? E esse fetiche, esse desejo, essa questão da gente normalmente querer mudar o outro é um dos maiores empecilhos para nossos relacionamentos crescerem, amadurecerem, florescerem. Porque enquanto a gente está pegado a essa necessidade, a esse desejo de fazer o outro mudar, de fazer o outro ser igual a mim, é justamente aí que a gente mais se choca. Mas é claro que também as diferenças de gênero, as diferenças de como mulheres e homens enxergam o mundo, e aqui, primeira ressalva, gente, é claro que o que eu vou falar aqui é de forma genérica, não é nada que você vai dizer que é absoluto, tá? Não existe absolutismo quando a gente tá falando de relações humanas, quando a gente tá falando de ser humano. Quando eu falar, as mulheres normalmente... Aí você que é mulher e talvez você vai pensar, mas eu não sou assim. Sim, você possivelmente é uma exceção e existem várias exceções, o que não quer dizer que nós não temos uma regra, não uma regra, mas que nós não temos uma generalidade que se aplica à maioria das mulheres, tá bom? Então, antes de já desesperar e, meu Deus, mas eu não sou assim, não é assim comigo... Calma, eu tô falando de forma geral, eu não estou dizendo que é aplicável para todo mundo, tá bom? É só pegando um contexto de, se a gente fosse analisar dados, se a gente fosse pensar em métricas, seria a média das pessoas, a média das mulheres, a média dos homens, tá? Oi, Júlia! Seja bem-vinda, querida! Um beijo! Gente, eu tô com uma afta enorme aqui embaixo, e aí eu tô falando meio estranho hoje, mas vocês vão... relevando aí, tá? Essa questão da boca torta, de estar falando algumas coisas meio torto. Vamos lá. Júlia, querida, um beijo. Vamos lá, gente. Então, homens e mulheres, vamos partir de uma primeira observação que é diferente entre homens e mulheres, né? A gente tem
uma diferença bem clara quando a gente vai falar de resolver problemas, de como a gente lida, de como a gente responde emocionalmente aos nossos problemas. Homens e mulheres, eles têm formas diferentes de lidar com questões emocionais. As mulheres normalmente, boa noite, Beto. As mulheres normalmente, elas tendem a ter a necessidade de falar, de verbalizar, de dizer, de expressar aquilo que ela tá sentindo na hora que ela tá sentindo. Ela tem a necessidade de falar para na hora que ela tá falando, ela organizar então ali na cabeça dela o que ela tá pensando e ela processar emocionalmente aquilo ali. É a forma que normalmente a mulher tem. Tiara, eu sou mulher, não faço isso. Já falei. Aqui a gente vai falar de forma média, beleza? Mas normalmente as mulheres, elas gostam de falar, elas gostam de verbalizar. Elas têm, não é só gostar, elas se sentem melhor lidando emocionalmente através da fala, através do diálogo, através da comunicação, através de se expressar. Como que os homens normalmente lidam com questões emocionais? Quando eles estão com conflitos emocionais, com algum problema muito grave para resolver, como normalmente os homens lidam? Os homens, eles normalmente se fecham. Os homens, normalmente, eles precisam de um momento deles, fechado, ali, quietinho. Às vezes, eles não vão ficar literalmente quietinhos, eles vão procurar uma atividade para nessa atividade eles darem uma espairecida, para nessa atividade eles darem uma desligada do que está acontecendo, do problema em si que ele está passando. Depois que ele dá essa desligada, que ele relaxa, que ele fica mais tranquilo, aí sim, às vezes ele consegue falar, ele vai conseguir verbalizar melhor aquilo ali, comunicar melhor com outra pessoa sobre aquilo ali. Mas normalmente os homens carregam muito essa necessidade da independência, né? De eles mesmos resolverem os problemas deles, eles mesmos primeiro lidarem com o problema dele. Aí o que acontece normalmente, né? Normalmente a mulher chega em casa e aí ela teve um monte de coisa no trabalho, teve um monte de questões no trabalho, e ela tá cansada e ela tá precisando o quê? Normalmente desabafar. Ela quer falar, ela quer desabafar, ela quer colocar pra fora, ela quer contar, ela precisa falar pra ela poder trabalhar aquilo ali dentro dela. E o homem chegou do trabalho também cansado, cheio de coisa na cabeça, precisando pensar, o que o homem quer? O homem quer sentar na frente de uma televisão, ligar, ficar passando de canal, mesmo às vezes sem prestar atenção especificamente numa coisa, ligar um futebol. Às vezes o cara quer pegar um joguinho ali no celular e jogar um pouquinho. Quem tá errado nessa história? Quem tá errado, né? Aí a gente poderia perguntar, quem tá errado nessa história? É a mulher que quer verbalizar ou é o homem que quer ficar fechado? Né? E aí o que acontece? Justamente porque a gente só quer enxergar as coisas, e normalmente a gente tende a enxergar as coisas assim, quem está errado e quem está certo, quem tem razão e quem não tem razão, a gente entra em choque. Porque a mulher, ela quer que o homem fale, que o homem verbalize, porque é a forma que ela tem de lidar com as questões emocionais. Então, se ela responde emocionalmente e lida emocionalmente melhor com as coisas verbalizando, ela quer e ela acredita que o homem também vai lidar melhor com aquilo ali se ele verbalizar, se ele falar. E o homem naquele momento, o que ele não quer verbalizar, o que ele não quer ficar falando, ele só quer ficar quietinho ali no lugar dele, esparecendo. Ele precisa daquele momento para dar a esparecida. Já o contrário, o homem normalmente ele pensa de forma mais objetiva, ele pensa em soluções, ele pensa, o copo está aqui, está precisando de alguma coisa, ele já pensa como é que ele vai resolver isso. E aí às vezes a mulher chega para o homem para poder contar alguma coisa, para poder dizer quais são os problemas que está tendo no trabalho, como é que estão as coisas, ela tá com aquela sensação, com aquele sentimento, tentando lidar com tudo aquilo ali, ela precisa verbalizar para trabalhar aquilo ali dentro dela. Aí ela vai chegar pro homem para falar, o que o homem normalmente faz? Ou ele fala assim, não, você não precisa se sentir assim não, não sente assim não, toma a solução, tá ruim o trabalho, então pede demissão e vai procurar outro trabalho. Ou então ele vira e fala assim, não, vamos fazer outra coisa, esquece isso, não vamos falar sobre isso não, que é pior, você vai ficar pior, você vai ficar só remoendo isso, não pensa nisso não, vamos fazer outra coisa. Percebe? Cada um
está tentando fazer com que o outro resolva as questões dele de acordo com a forma que ele resolve. Seja o homem em relação à mulher, seja a mulher em relação ao homem. Enquanto a mulher às vezes fica ali, ó, repetindo várias vezes, fala o que é, o que você tem, está diferente, está com cara fechado, o que é que você tem, fala. E o homem naquele momento só querendo ficar fechadinho, isso vai virar conflito, isso vai virar briga, isso vai virar desentendimento. O homem vai, pô, que mulher chata que tá me cobrando. Já a mulher, quando ela tá querendo falar, ela tá querendo verbalizar, ela precisa colocar pra fora pra ela poder alinhar tudo aquilo ali que ela tá sentindo, e o homem chega pra ela, entrega uma solução prática, o homem chega ali pra ela e fala assim, não esquece isso, quanto menos você pensar, menos você vai sofrer, você não precisa ficar sofrendo por isso. O que a mulher sente é que ela se sente não ouvida, não amada. Ela sente que ela tá casada com um ogro, com um ogrinho, que não consegue entender o que ela tá sentindo, que não consegue entender o que ela realmente quer. Percebe? Por homens e mulheres terem necessidades diferentes, terem formas de lidar com as situações diferentes, muitas vezes eles acabam entrando em conflito. Lembra que eu comecei falando? A maior questão não é apenas porque homens e mulheres são diferentes, porque pode ser que na sua relação você tenha mais características masculinas nesse sentido, ou seja, você lida melhor com suas questões se fechando, mesmo sendo mulher, você lida melhor com as questões se fechando e tentando esclarecer, e mesmo você às vezes sendo homem, você lida melhor com as suas questões emocionais falando, verbalizando. E mesmo assim vocês vão entrar em conflito. Por quê? Porque o maior conflito reside justamente em a gente querer que o outro responda emocionalmente, que o outro lide com as coisas, que o outro enxergue o mundo, enxergue a vida, lide com a vida da mesma forma que a gente. E é aí que mora o maior conflito. É justamente aonde a gente tenta mudar o outro. Enquanto a gente estiver nessa luta, né, nessa batalha burra, porque é uma batalha burra, de querer mudar o outro, de querer fazer o outro ser igual a você, de querer fazer o outro agir igual a você, vocês vão estar numa queda de braço que ninguém tá ganhando. Ao contrário, os dois só estão perdendo. Faz sentido, gente? Faz sentido isso que eu falei até aqui? Quem se identifica e levanta a mãozinha, Tiara, me identifico muito com isso. Tiara, me identifico muito com esse conflito. Nossa, aqui em casa acontece muito isso. Conta pra mim aí. Conta pra mim aí. Se quiser mais água, pede, amor. Vamos lá? Comenta aí pra mim. Gente, quem se identifica, viu? Se tiver mais, eu vou... Se precisar de mais, eu vou te falar. Então, olha só. O homem, normalmente, ele se estrutura, ele se sente bem, ele se sente valorizado quando ele... O pessoal levantando a mão aí, se identifica, legal. O homem, normalmente, ele se sente valorizado, ele se sente bem quando ele se sente útil. O homem, ele carrega muito essa questão da praticidade, do fazer, do se sentir útil. E aí, o que acontece? Muitas vezes, o homem, ele tá tentando fazer algumas coisas para poder ser útil, para poder mostrar que ele é útil, para poder fazer coisas em direção à esposa. E às vezes a mulher, querendo ajudar, ela chega e tenta dar um conselho para procurar ajuda. Gente, quer ver uma situação que acontece demais? Homem dirigindo, homem indo para algum lugar, e aí ele não sabe para que lado que ele vai. Qual que é a solução óbvia na cabeça da mulher? Pede ajuda, pergunta a alguém na rua. Qual que é a coisa que o homem normalmente mais detesta na vida? Perguntar a alguém na rua sobre onde é algum lugar. Eles têm essa necessidade de utilidade, eles gostam. Normalmente os homens, eles têm muito apego a essa questão da autossuficiência,
de se sentir útil, de conseguir resolver, da autonomia, não é nem da autossuficiência, porque ninguém é autossuficiente, mas é da autonomia, de se sentir autônomo nas decisões, de se sentir independente de alguma forma. Então, quando a mulher às vezes chega com esses conselhos de pede ajuda, liga para não sei aonde, pergunta onde é que é o lugar, o homem ele se sente extremamente atingido. Já aconteceu isso com vocês? Porque aqui em casa já aconteceu várias vezes. E aí eu comecei a entender, não contribuo com meu marido quando eu fico insistindo para ele perguntar a alguém na rua sobre onde é alguma coisa ou não. Inclusive também porque eles normalmente têm um senso muito maior de locomoção, eles têm um senso muito maior de espaço, então deixa eles ali na caixinha deles um pouquinho processando. A gente às vezes tem que se controlar, nós mulheres, para não tentar ficar dando conselhos e falando no momento que ele tá ali tentando processar alguma coisa, tentando na caixinha deles pensar como é que eles vão sair daquela situação. Por exemplo, quando eles estão perdidos na rua mesmo. Às vezes eles estão ali tentando ficar na caixinha deles para eles poderem fazer a geolocalização ali na cabeça deles e a partir dali eles saberem para onde eles vão. E nesse processo, a gente tentando ajudar, a gente fica o quê? Falando. Na nossa cabeça a gente tá tentando ajudar. Na nossa cabeça a gente tá tentando mostrar uma forma, né, de ajudar. A gente tá dando um conselho. Só que isso acaba gerando o quê? Um conflito dos grandes. Isso já aconteceu aí na sua casa? Conta pra mim. Comenta aí já, que em casa já aconteceu muito. Vamos fazer o seguinte agora. Vocês estão gostando disso aqui? Tá legal? Faz sentido o que a gente tá falando? Agora, vocês vão pegar aqui, tem uma setinha aqui embaixo, debaixo de onde vocês conversam, do lado direito, normalmente, tem uma setinha. Vocês vão clicar nessa setinha e vocês vão enviar para pelo menos 5 pessoas, tá? Para pelo menos 5 pessoas. E aí, depois que você fizer isso, você vai vir aqui no chat e comentar. Eu já fiz, feito, compartilhei, já foi, beleza? Então, clica aí no aviãozinho e chama uma galera para poder vir pra cá. Só que, por outro lado, aí beleza, nós estamos falando da questão da mulher falando com o homem. Só que, por outro lado, também tem a forma que o homem interpreta errado. Porque enquanto o homem tem essa necessidade do ser útil, a mulher tem a necessidade do ser amada, do ser ouvida. E aí, prestem bem atenção nisso. Às vezes, a mulher chega pro homem, e nesse processo que ela normalmente precisa falar, ela precisa verbalizar, ela consegue, inclusive, achar soluções, às vezes, sozinha. Mas ela acha sozinha depois que ela verbalizou. Depois que ela verbalizou, depois que ela falou, depois que ela processou aquilo ali tudo, às vezes ela mesma já fala a solução sem precisar de outra pessoa entregar a solução. Mas normalmente o que o homem faz? O homem vai conversar com a mulher, ele nem termina de ouvir a história. Ele começa a pedir ela, atalha o caso, não precisa de tanto detalhe, vai, corre, fala logo. E aí, nesse processo, ele só quer entender a história toda para ele poder entregar uma solução objetiva para a mulher. Porque ele pensa assim, é a partir disso que ele se estrutura. Então, ele quer entregar uma solução rápida para ela. Só que se ele não para ouvir, se ele não para se conectar com os detalhes do que ela está contando, se ele não para realmente ouvir o que ela está dizendo, ela não se sente amada, ela não se sente ouvida, ela não tá te pedindo uma solução. O que normalmente nós mulheres queremos quando a gente tá te contando alguma coisa, quando nós estamos contando alguma coisa, é que você ouça, é que você entenda, é que você valide o que ela está sentindo. O que normalmente os homens fazem quando a gente tá contando alguma coisa e quando a gente tá contando alguma coisa que não nos fez bem? Sabe aquela menina? Sabe aquela amiga do trabalho? Sabe aquele cara assim? Poxa, fez isso, eu me senti mal. Poxa, eu me senti triste. Eu acho que ele não tava querendo me reconhecer. Enfim, você tá contando alguma coisa. E o homem normalmente, ou ele
te dá uma solução, se afasta, sai do trabalho, ou enfim, outras soluções, ou o homem vira e fala assim, não, nem, você tá achando, você tá criando coisa da sua cabeça, isso não existe não, para de pensar assim. Quando o homem faz isso, o que a mulher sente pô, ele não me ama, ele não me entende, ele não ouve o que eu tô dizendo. E nesse processo acontece o distanciamento do casal. E isso distancia o casal pra caramba, isso mina a intimidade do casal. Percebe? Então assim, quanto mais clareza a gente tiver dessas diferenças, mais fácil é a gente se conectar com o nosso parceiro, com a nossa parceira. Mais fácil é a gente se conectar com o outro. Porque no final das contas, o que todos nós queremos é isso, é nos conectarmos. Só que nós temos ferramentas diferentes para nos conectar. É como se um tivesse uma ferramenta, enfim, deixa eu pensar num exemplo aqui. É como se um tivesse a ferramenta de martelo para poder lidar com aquilo e o outro tivesse a ferramenta de chave de fenda. E aí, só que vocês querem que o martelo responda como uma chave de fenda e a chave de fenda quer que o martelo, ou melhor, e o martelo quer que a chave de fenda responda como martelo. Enquanto vocês ficarem nessa briga de quem é melhor, quem é pior, quem tem razão, quem não tem razão, qual é o jeito certo de fazer, qual que não é o jeito certo de fazer, vocês vão continuar numa eterna briga, num eterno distanciamento. A magia acontece quando cada um faz um movimento justamente para poder entender o outro. Faz um movimento justamente para entender como o outro reage, o que o outro precisa. E eu digo isso principalmente dentro daquilo que eu já falei. Como que eu tô falando aqui é de forma genérica, pode ser que a sua esposa, a forma dela se estruturar não seja exatamente do jeito que eu tô falando. E aí vai precisar de você fazer um exercício para poder entender o que ela realmente quer, o que ela realmente precisa. Assim como você, mulher. Talvez o que você está cobrando tanto do seu marido, talvez o que você está querendo que seu marido faça, do jeito que o seu marido, que você quer que ele seja, talvez não é a forma natural dele lidar com aquilo. E talvez você está precisando de muito mais um movimento de você entendê-lo, de você entender como ele se estrutura, como ele pensa, como ele reage, ao invés de ficar tentando mudar ele. E aí, depois que vocês entenderam essas diferenças, aí é a hora agora de, poxa, uma hora eu cedo, outra hora o outro cede. Quanto mais eu entendo o outro, quanto mais eu me conecto com a forma que o outro responde ao mundo, mais ele também vai ter disposição para se conectar comigo. Quanto mais o homem sente que ele é útil na relação, de forma geral, que ele é útil na relação, que é valorizado o que ele faz para a relação, que é valorizado o que ele faz para a mulher dele, mais desejo, mais estímulo ele vai ter para fazer aquilo. Quanto mais normalmente a mulher ela sente que ela é ouvida, que ela é amada, que ela é compreendida, mais a mulher vai ter disposição para continuar cuidando, para continuar amando, para continuar servindo esse homem. Assim como esse homem vai ter mais disposição de servir essa mulher, quanto mais ele sentir que ele é valorizado, quanto mais ele sentir que ele é útil nessa relação. Percebe? Quanto mais a gente tem necessidades atendidas, mais fácil é pra gente se dispor a atender a necessidade do outro. É óbvio. É óbvio. Você não dá normalmente, você não vai continuar dando numa relação se você começa a sentir que não existe disposição nenhuma do outro lado pra se doar. Tem que dar mesmo. Tem que dar, né, amor? O William tá aqui, tem que dar mesmo. Tem que dar também. Tem que dar. Mas assim, amor, né? Tudo. Exatamente. Mas assim, presta atenção. Quanto mais a gente sente, quanto mais você sente que você está numa relação onde o outro se importa com você, onde o outro se importa com as suas necessidades, onde o outro ele tá realmente comprometido em te entender, mais fácil vai ser para vocês poderem ajustar
as conversas, o diálogo, a comunicação. Mais fácil vai ser para vocês alinharem as necessidades. Mais fácil vai ser para vocês alinharem os objetivos, as prioridades. É muito mais fácil você se dispor quando você sente isso. E aí, por isso, entra o elemento mais essencial do relacionamento, que é a confiança. A confiança, ela nasce justamente dessa sensação que você tem de que o outro se importa com você, de que o outro se importa com as suas necessidades. E quanto mais um se importa com as necessidades do outro, mais essa confiança ela se estrutura, mais forte ela fica. Só que uma das vias de você estruturar justamente essa confiança é através de uma comunicação que seja envolvente, de uma comunicação que ultrapasse os muros do falar e ouvir. Gente, pelo amor de Deus, enquanto vocês acharem que comunicação é falar e ouvir, vocês não estão nem arranhando o que é comunicação. Vocês não estão nem no pé, sabe? Tipo, a comunicação, uma torre Eiffel, você não conseguiu chegar nem nos primeiros 50 centímetros da torre Eiffel. Enquanto você achar que comunicação é falar e ouvir. É só falar e ouvir, não é. Comunicação repelente, né? Hã? Peraí que o William tá... Repelente, como é que é da comunicação repelente? Então, o que acontece? Existem duas formas da gente se comunicar, principalmente, né? A comunicação, ela pode ser envolvente, ela pode justamente estruturar muito mais a relação, ela pode justamente fortalecer a confiança, ela pode justamente aproximar o casal, criar mais cumplicidade, mais conexão, ou seja, abrir janelas um em direção ao outro. Mas também a comunicação, ela pode ser uma comunicação repelente, uma comunicação que afasta, uma comunicação que distancia, uma comunicação que gera rompimento, uma comunicação que gera traição, uma comunicação que cria muros entre vocês. O problema é que a gente não sabe se comunicar de forma saudável, de forma envolvente. Normalmente a gente reproduz comunicações. A gente reproduz a forma que sempre comunicaram com a gente. E o maior problema é que na nossa sociedade, de forma geral, a gente está impermeado por essa comunicação repelente. E aí, no momento ali da conquista, cara, a gente vai pela comunicação envolvente, a gente está super disponível para essa comunicação envolvente, para essa comunicação que conecta, para essa comunicação que vai te fazer mover em direção a buscar a necessidade do outro, a buscar como que o outro enxerga o mundo. Você tá super curioso em entender como o outro enxerga a vida, como o outro enxerga as coisas, do que o outro gosta. Só que depois da relação ter passado um pouco, a gente perde esse senso dessa comunicação envolvente e a gente passa a se comunicar apenas com essa comunicação repelente, com essa comunicação que acusa, com essa comunicação que critica, com essa comunicação que quer mudar o outro, com essa comunicação que diz que o outro tá errado, que o jeito do outro é errado, que o jeito do outro não tá certo, que o jeito do outro é ineficiente, que o jeito do outro é errado. E aí, sem perceber, vocês acabam criando muros onde não deveria existir muros, que é entre vocês. E a gente sabe da dificuldade que é de se estruturar uma comunicação envolvente. E por isso, no próximo mês, do dia 7 de abril ao dia 13 de abril, nós vamos realizar um evento. Tem que fazer um suspense pra contar novidade. Nós vamos fazer um evento chamado Comunicação Envolvente. A jornada da comunicação envolvente vai ser justamente uma jornada para te ajudar a parar de ficar usando essa comunicação repelente, a parar de muitas vezes estar destruindo a relação porque você está só se comunicando de forma repelente. E você não entende por que não existe mais conexão entre vocês. E você não entende por que a relação está se desgastando tanto. E aí você vai aprender a se comunicar de uma forma envolvente. Você vai aprender a resgatar a intimidade, a resgatar a conexão através de uma comunicação envolvente. Faz sentido, galera? Faz sentido isso? Vocês querem participar? Se querem participar, o link vai estar no final. Já está no link da bio. Então, no final, você vai simplesmente ir lá na nossa bio, clicar e já se inscrever diretamente para poder participar dessa jornada da comunicação envolvente. Eu só tenho uma coisa para te dizer.
Se não tá legal o seu relacionamento, se você sente que ele pode ser melhor, se você sente que você não é ouvida, que você não é amada, se você sente que muitas vezes você é ignorada, que você às vezes fica pedindo a atenção do seu marido, querendo se conectar com ele, e você não sente que isso acontece, ao contrário, parece que cada vez mais vocês se distanciam, essa é a oportunidade para você. Então, a gente vai realizar essas 7 aulas gratuitas para poder te ajudar. Então, só tem que ir lá no link da bio e se inscrever, tá? O único passo que você tem que fazer é ir lá no link da bio, se inscrever e participar dessa jornada. Do lado de cá, a gente vai estar 100% comprometido para poder te entregar as ferramentas para, de fato, você ter uma comunicação envolvente. Uma comunicação que faz um casamento dar certo. Tá bom? Mas aí, se atente, na hora de se inscrever lá, escolha o seu melhor e-mail, porque o e-mail é o ponto de conexão que eu tenho com você, a forma que eu tenho de conversar com você. Então, de preferência, dê preferências a e-mails do Gmail, tá? Que são os e-mails mais fáceis da gente se conectar, tá bom? Vamos continuar falando sobre essas diferenças de homem e de mulher? Paga quanto para participar? É de graça, gente. Vai ser online e vai ser gratuito. Não precisa pagar nada para poder participar. Faz a inscrição e manda para um amigo, então, né? já faz a inscrição, já compartilha com suas amigas, já chama outras pessoas para poderem participar. Diz, poxa, gente, olha que legal, vai ser tão bacana esse evento. Compartilha no grupo da igreja, compartilha no grupo da família, compartilha no grupo de amigas. Chama mais gente para poder participar, beleza? A galera tá precisando de esperança nesse tempo, né? Olha só, o que acontece? O problema é que às vezes mesmo a gente tem uma boa intenção na hora de nos comunicar, muitas vezes a gente acaba errando justamente por a gente não perceber esses detalhes, essas diferenças que existem. E, gente, se essas diferenças que eu tô citando não forem exatamente as diferenças que existem no seu casamento, você tem uma missão aí. A missão de descobrir quais as diferenças entre eu e o meu marido. Entre a minha forma de enxergar e a do meu marido. Entre a minha forma de ver o mundo e a da minha esposa, tá? Essa é sua missão. Por mais que às vezes você tenha uma ótima intenção, se você não utiliza o conhecimento dessas diferenças, você vai estar usando armas erradas. Você vai estar lutando lutas que não valem a pena. Porque o que acontece? Não adianta, por mais boa intenção que você tenha, de querer fazer seu marido falar, porque você tá ali para apoiá-lo, ficar falando com ele que ele precisa falar sobre o problema, ficar perguntando repetidamente para ele falar do problema, só vai deixar ele nervoso. Só vai fazer com que ele se chateie com você. Só vai fazer com que o que já era um problema se torne pior, porque justamente você está tentando forçar com que ele seja como você é. Ainda, homem, que você tenha a melhor intenção dos mundos quando você tenta entregar uma solução para sua mulher. Se ela não te pedir uma solução, ela não quer uma solução. Ela quer que você a ouça, que você a apoie, que você entenda o que ela está passando, que você reconheça e valide o que ela está sentindo. É assim que você vai ajudar ela. Por mais boa intenção que você tenha de entregar uma solução rápida, objetiva e que resolva para ela, tá bom? Então presta atenção, independente da intenção que vocês tenham, poxa, mas era a melhor intenção. Pare de pensar na sua intenção, mova o seu olhar para o outro, mova o seu olhar para qual a necessidade dela. E aí uma coisa que eu vejo assim gritante de diferença também entre homens e mulheres é a questão do ler o que é dito e ler o que não é dito, tá? Os homens, normalmente, eles tendem a ser mais objetivos, mais diretos. Ai, bati aqui na minha boca. Mais objetivos, mais diretos no que eles vão dizer. Os homens, eles tendem a não dizer algumas coisas, principalmente no que tange as questões emocionais, desde que eles realmente se sintam muita necessidade de falar sobre aquilo, muita necessidade de tocar sobre aquele ponto. Para eles é muito difícil se expressar emocionalmente, expressar emoções. Eles não têm um repertório emocional tão bom.
Então, normalmente, quando o homem, ele vai falar sobre como ele tá sentindo, ele tem essa abertura e ele, poxa, deseja falar, poxa, eu quero falar, ele ainda assim, ele vai ter dificuldade para ele expressar como ele tá sentindo. Normalmente, o homem fala assim, ai, eu tô mal, eu tô agoniado, tem um trem aqui que não tá legal, tô me sentindo mal. Ele não sabe dizer se ele tá ansioso, se ele tá triste, se ele tá... Desculpa, se ele tá revoltado, se ele tá... preocupado, se ele tá ansioso. Para ele é muito difícil fazer essa categorização de emoções. Normalmente os homens, eles não são educados emocionalmente. E aí é preciso um trabalho, é preciso um processo para eles se educarem emocionalmente. É preciso um processo para eles poderem construir esse repertório emocional para poder definir o que eles estão sentindo. Já a mulher, ela tem um repertório emocional gigantesco. E a mulher, ela tem a licença poética para poder utilizar algumas palavras fora do que elas significam verdadeiramente. A mulher, ela tem essa necessidade de se expressar emocionalmente. Ela tem essa necessidade de colocar para fora. Ela tem essa necessidade de dizer o que ela está sentindo na hora que ela está sentindo. E aí, normalmente, as mulheres, elas têm uma licença poética de, por exemplo, dizer assim... Mas você nunca me leva pra sair, né? E aí, quando ela vira pra um homem e fala assim, você nunca me leva pra sair, o homem, na hora, ele se sente extremamente chateado, ele se sente extremamente culpado, porque ele não sente que ele é valorizado daquela vez que ele levou ela pra sair, ou daquelas 3 vezes que ela levou a mulher pra sair. E na hora, ele já vem com tudo rebatendo. Para com isso, não é nunca não, eu já te levei dessa vez. E aí, cada um levantou seus muros e a partir daí eles não conseguem comunicar. A mulher, ela só queria dizer, o que ela queria dizer por trás do você nunca me leva pra jantar é: eu amo estar com você, eu gosto de estar próxima de você e eu gostaria de muito que a gente saísse mais vezes, que a gente tivesse mais momentos assim. E eu tô sentindo que nos últimos tempos a gente não tem tido tantos momentos assim. O que está por trás do dito dela, né, do que ela disse, o dizer dela é: eu quero conexão, eu quero estar próxima, eu quero que a gente saia. Mas pro homem, ele é literal, pá. O que ele ouviu foi eu nunca. E aí lembra que o homem, ele tem a necessidade de se sentir útil, de se sentir reconhecido no que ele tá fazendo pela relação, no que ele faz por ela. Nesse momento, ele se sentiu totalmente desvalorizado. Ele se sentiu como se o esforço dele, como se o que ele faz não fosse valorizado. E aí, o que ele sente? Ele sente que, poxa, essa mulher não tá me valorizando, essa mulher não reconhece o que eu fiz por ela. E ele se arma contra isso. Só que, na verdade, o que o homem queria era se sentir valorizado. E aí, quem tá errado nessa situação? Quem está certo, novamente? É claro que a mulher, ela deve desenvolver uma habilidade para poder também aprender a ser mais objetiva no que ela fala. Não objetiva que tem que ser como o homem, usar só 3 palavras, né? Só um monólogo, tá ótimo, tô joia, tudo bem, né? Mas talvez ela consiga, e ela talvez consiga, não, ela consegue, se ela quiser ela consegue, ela precisa treinar. Falar melhor sobre a necessidade e o sentimento dela. Porque para o homem vai ser muito mais fácil entender do que, às vezes, ela chegar e falar nunca, sempre. Porque aí ela não está reconhecendo ele. Já para o homem, ele deve desenvolver a habilidade de reconhecer, às vezes, o dizer por trás do dito. Às vezes, ele pode simplesmente esperar 20 minutos, 20 segundos, contar até 20. Ela disse isso, conta até 20, processa direitinho. O que tem de necessidade por trás do que ela tá me dizendo? O que será que ela quer quando ela tá falando isso? Porque, gente, por pior que seja o comportamento, normalmente atrás dos nossos comportamentos existe uma necessidade. A gente está em busca de uma necessidade. A gente está em busca de ter uma necessidade atingida. A gente está em busca de ter uma necessidade satisfeita. Então, às vezes, quando sua mulher falar alguma coisa, ou quando seu marido... Aí, o Josias disse assim, ó, troquei de papel com a minha. Ou seja, ele tem mais o perfil de necessidade de falar e tudo mais, e ela possivelmente tem um perfil de se fechar e resolver as coisas sozinha. Aí, nesse sentido, é a hora de vocês começarem a pensar, poxa, será que eu,
conseguiria me expressar de uma forma mais objetiva, não objetiva de rápida, seca, mas mais clara, mais certeira, mais assertiva? E será que eu, como homem, ou enfim, com esse perfil mais objetivo, será que eu conseguiria também, ao invés de já responder, ao invés de já interpretar o nunca, eu poderia simplesmente parar e ouvir um pouquinho, tentar entender o que está por trás do que está sendo dito? A magia acontece quando a gente faz um movimento de se estender em direção ao outro, de sair do nosso centro, do nosso umbiguinho, acreditando que a gente é o centro do universo, e a gente começa a se esticar em direção a entender o outro. É muito fácil entender a gente, gente. Nossa, como é fácil entender a gente. Difícil é entender o outro. E o problema das relações é justamente que a gente quer fazer, a gente quer que o outro nos entenda, mas a gente tem muita dificuldade de entender o outro. Tanto é que a gente normalmente fica tentando o quê? Mudar o jeito da outra pessoa. Gente, o William, vou dar um exemplo aqui de casa. O William, ele é professor, ele é engenheiro, ele é professor de uma das matérias mais difíceis da faculdade, chamada Fenômenos de Transporte. Quem é engenheiro aí vai saber o que eu tô falando. Fenômenos de transporte. As provas dele são provas assim de 5 horas às vezes, de eles pegarem papel e caneta e com 3 exercícios, eles usarem umas 5 folhas de papel com frente e verso de exercício. Mas vai falar com Ilha que existe uma toalha que faz par com outra toalha, e que quando a gente pega as toalhas fazem par, e nesse par existe um par que é do homem e existe um par que é da mulher. Gente, na cabeça do William, ele consegue processar essas contas matemáticas e tal, e entender tudo aquilo, mas ele não consegue processar que as toalhas têm um par e que elas têm que ser pegas juntas desse par. Né? Ele não consegue processar. Ele tá morrendo de rir aqui. Ele, na cabeça dele, ele não consegue processar que existe um pano de prato e que existe uma toalha de enxugar a mão. E que existe panos para limpar a pia e pano para limpar o chão. Na hora que ele está cozinhando, e o William cozinha maravilhosamente bem, muito melhor do que eu. Ele tá aqui morrendo de rir. Na hora que o William vai cozinhar, não dá pra saber qual toalha é. O que tiver na frente dele é pano. Qual toalha é qual, não dá pra saber, né? É muito difícil. É mais fácil fazer equação diferencial, de fluxos, enfim, fazer uns trem cavernoso do que lembrar das toalhas. E aí, qual que é o problema? O que eu vejo é que muitas vezes, nesse afã de mudar o outro, nesse afã de querer fazer com que o outro seja exatamente igual a gente, as pessoas começam e continuam tendo conflitos que poderiam ser evitados, que poderiam ser resolvidos de uma outra forma muito mais interessante, e as pessoas simplesmente deixam com que esses pequenos conflitos se tornem enormes e desgastem a relação pra caramba. O que eu faço normalmente aqui em casa? Eu guardo as toalhas juntas. Não tem mais... Ele não tem que processar que as toalhas, qual que faz par com qual, estão juntas, pronto. Sabe? São depois só pra ensinar a galera como é que vai fazer o caminho aí. Viu? São estratégias, então, que a gente vai utilizando para reconhecer e validar essas diferenças. Parem de querer mudar o outro. Parem de querer fazer com que o outro enxergue, veja o mundo do seu jeito. Aprenda sobre o outro, aprenda sobre o universo do outro, aprenda sobre como o outro funciona e pense em soluções onde vocês consigam atender essas necessidades. Beleza, gente? Vamos lá. Vamos lá. O William quer mostrar um negócio pra vocês. Pessoal, tá aberta a inscrição, como a Tiara falou, do dia 7 ao dia 13 de abril, então vai rolar a Jornada da Comunicação Envolvente. Para quem que é o evento? Para quem que é, Tica? Para quem deseja ser ouvida e amada novamente e nunca mais ser ignorada. A Jornada da Comunicação Envolvente é para você que deseja nunca mais ser ignorada. Como é que você vai fazer? É totalmente gratuito o evento. Você vai lá no link da bio, depois que acabar aqui, você vai lá, clica, tem um link aqui, você vai clicar. Opa, não, peraí, eu fiz errado. Tem um link que você vai clicar aí, galera, tá? Você vai para um site e aí você vai fazer o caminho todo. Como é que é esse negócio? Ele vai abrir aqui, já ele vai abrir, tá?
E aí, como Tiara falou, você clica lá, é gratuito, tá aqui, ó, tá linda, tá uma página maravilhosa, você vai entrar aqui, tá? Eu acho que deve estar até espelhado lá, né, Tica? Então tá ao contrário. Mas você vai colocar o seu nome e o seu e-mail aqui, beleza? E depois garantir meu lugar. Você vai esperar, você vai para a segunda página, ok? Você vai escutar todas as informações que está lá e confirmar a sua participação na jornada da comunicação envolvente. Para quem deseja ser amada e ouvida e nunca mais ser ignorada pelo marido, né, na casa e na própria vida, para fazer o casamento dar certo de verdade. Então é isso aí, pessoal. Vai lá, clica aí, faça sua inscrição. Como a Tiara falou, você espera, bota o seu melhor e-mail. Outra coisa, você entra no grupo de WhatsApp, porque é um grupo VIP. Por lá não vai ficar gravada, tá? É um evento, são 7 aulas, mas não vai ficar gravada. Porém, se você entrar no grupo VIP do WhatsApp, nos grupos VIPs, de participantes VIPs, você consegue ter acesso a material de apoio e também assistir a gravação. Ó, que coisa legal. Tá? Apesar do que eu acho que é muito mais legal assistir ao vivo, né? Interagir. Vai começar às 19h30, será às 19h30, então vai ser mais cedo. Beleza? Então, você vai fazer a sua inscrição, sai daqui, vai lá fazer a sua inscrição e você vai pegar e mandar para umas 5 ou 8 pessoas, amigas, que você vai lembrar e falar, cara, vem pra cá, vamos investir em nós, vamos mudar essa parada, vamos nos tornar mulheres impossíveis de ser ignoradas. Beleza, galera? Então, tá aí, vambora, faça sua inscrição, estamos te aguardando. Ficou lindo esse negócio, Show de tá bola, lindo. show de bola. Josias perguntou, e quando ela trabalha e estuda e não tem tempo pro casal? Tem tempo, mas não quer fazer. Josias, você mesmo disse que vocês mudaram aí na sua casa é trocado, né? Você tem esse perfil. Josias vai fazer inscrição agora, tá? Você vai clicar aqui, ó, vai fazer inscrição. Clica aqui depois, clica lá no linkzinho que eu acabei de mostrar e vai mandar pra ele falar, amor, tem uma parada pra gente participar junto, beleza? É isso que vai fazer, tá? Como vocês têm, então, essas diferenças, para pensar. Se existe essa diferença, é a hora de você pensar assim, o que normalmente, então, ela deve motivar ela? Como que normalmente ela se sente? Porque talvez ela tá precisando, talvez se você começa, por exemplo, reconhecendo o que ela faz, isso pode abrir ela e despertar ela para poder vivenciar esses momentos de casal. Às vezes você quer um momento de casal da sua forma, né? Talvez a forma que ela entenda o momento de casal seja diferente. Vocês talvez precisem conversar sobre isso para achar como que vocês conseguem atender essas necessidades juntos. Talvez ela não está tendo essa disposição do tempo para casal, porque talvez ela está se sentindo sobrecarregada com estudo e trabalho. Talvez para ela está sendo muita coisa para ela processar. E talvez por isso ela não está conseguindo lidar com um outro papel, que é o papel de esposa. Isso acontece muito com a chegada dos filhos. A mulher se sentir sobrecarregada e justamente por causa disso ela não consegue. É como se a gente estivesse equilibrando vários pratos. Sabe aqueles equilibristas que equilibram vários pratos? Às vezes, quando o filho chega, a mulher acaba justamente pela dedicação que tem que ter por um bebê, porque um bebê precisa da gente quase que 100%. Por causa da dedicação que você vai tendo pro bebê, você acaba esquecendo de girar o pratinho da esposa. Principalmente se o marido não chega junto, se o marido não é pai. Se o marido apenas é um cara que acaba sendo mais um peso para ela, dentro das inúmeras tarefas que ela tem que fazer. E aí, justamente por causa disso, às vezes eles entram em conflitos. Tá? Então pensa sobre isso. Vai pro desafio que lá a gente vai te entregar muito mais para poder te ajudar. Tá bom, meu querido? Galera, enfim, é isso. Existem diferenças. Essas diferenças, antes de tudo, elas precisam ser validadas. Não existe o que é bom e o que é ruim. Existem qualidades incríveis na forma do homem lidar e existem qualidades incríveis na forma da mulher lidar, né? Existem também pontos ruins de um lado, pontos ruins do outro. A maior questão é você precisa aprender qual é a forma do outro, qual é a sua forma e encontrar soluções para atender essas necessidades, tá bom?
Quando o esposo cobra várias coisas da sua esposa, o que eu faço? É rosa, deve ser rosa, não sei. Se inscreve lá na jornada que a gente vai trabalhar tudo lá pra poder te ajudar nesse processo, tá bom, minha querida? Se inscreve lá. Gente, a gente vai ficando por aqui. Uma excelente noite. Foi muito bom estar com vocês. Como sempre, é muito bom estar com vocês, tá? Fiquem na paz, se inscrevam na jornada, manda o link para outras pessoas também se inscreverem. Na próxima quarta a gente vai estar aqui. A próxima quarta já é o evento? Não, né? Não. Tá. Então, na próxima quarta a gente vai estar aqui. Mandem lá no direct quais as sugestões de conteúdo que vocês querem ver por aqui. Também. Dúvidas. Conversem lá com a gente que a gente vai ter o maior prazer de responder vocês. Então, do dia 7 ao dia 13, a gente vai ter o evento Jornada da Comunicação Envolvente, para desenvolver uma comunicação forte, elegante e inteligente para se tornar uma mulher impossível de ser ignorada, tá bom? Para restaurar sua relação, para você poder ser ouvida e amada, beleza? Essa jornada vai ser uma jornada que vai te ajudar justamente nesse processo de deixar de ter uma comunicação repelente para estruturar uma comunicação envolvente e assim você conseguir estruturar seu relacionamento, ser mais ouvida, se sentir amada, se sentir ouvida, para você poder fazer com que a relação floresça, tá bom? Um beijo grande para todos vocês, fiquem na paz, excelente noite, até mais, galera, valeu, tchau, tchau.